Problemas não resolvidos. Eu sei que muitas pessoas arrumam problema em tudo que veem, em tudo que tocam. Mas tem outras pessoas que empurram os problemas para debaixo do tapete. Não resolvem, não discutem, não questionam, não procuram uma solução, não se reconciliam, deixam as coisas só piorarem. Isso é um perigo muito grande. Pode até ser que o problema seja pequeno, mas lá na frente ele pode se avolumar e tomar proporções de catástrofes. Foi o que aconteceu com o rei Davi ao não resolver um problema de grande envergadura. E sendo grande, o problema ainda aumentou muito mais. Hoje em nossa devocional, vamos falar mais uma vez sobre o rei Davi. Só que hoje, vamos ver esse aspecto em sua vida que deixou um problema por debaixo dos panos e isso lhe trouxe muitas dores, mortes e muitas dificuldades, até mesmo no seu reino de uma forma geral. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional. A de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre Davi e o tema será problemas não resolvidos. Vamos ler a Bíblia? 2 Samuel, capítulo 13, apenas o versículo 32. Diz assim: Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Irmãos e irmãs, como já disse a vocês, a Bíblia não esconde nada da história de seus personagens. Temos a vida deles escancaradas para que todos entendam que ninguém é perfeito e que tudo vai redundar na justiça e também na misericórdia do nosso Deus. Deus não deixou nada escondido de ninguém. E esse foi o caso aqui de Davi. Ele era um homem muito amado pelo Senhor, o nosso Deus, mas não deixou de ser corrigido em seus erros e nem deixou de colher frutos amargos de suas decisões ou da sua falta de atitude diante dos problemas. Aqui estamos na continuidade daquela triste história que um de seus filhos, chamado Aminon, abusou da sua meia-irmã chamada Tamar. Só que Tamar tinha um outro irmão chamado Absalão, que esperou a atitude do rei em relação ao seu filho Aminon, que havia violentado e desprezado sua irmã. Só que passaram-se 2 anos e Davi nada fez, nem mesmo corrigiu o seu filho errado, porque ele mesmo, Davi, tinha culpa no cartório, né? Foi então que a ira de Absalão se elevou e ele arrumou um plano para tirar a vida de Aminon. Deu uma festa em sua casa e convidou o rei e todos os seus filhos para esse banquete. Davi mandou apenas os seus jovens filhos. Foi então que Absalão embebedou Aminon e mandou que seus servos o matassem. A notícia que chegou a Davi foi que todos os seus filhos jovens haviam morrido. Davi ficou desesperado, até que chegou Jonadab, nesse versículo que lemos, e disse para ele que fora apenas Aminon que tinha morrido. Tudo isso por conta de Davi não ter tomado uma atitude severa contra o seu filho Aminon. E agora ele estava morto e o seu outro filho Absalão teve que viver como fugitivo, até voltar para Jerusalém e tentar tomar o lugar de seu pai. A história se complica ainda mais para frente, irmãos. Mas por hora, vamos falar aqui dessa situação de Davi não ter resolvido esse problema. E problema mal resolvido ou não resolvido é o combustível que o diabo precisa para provocar todos os tipos de males e de tempestades em nossas vidas. Por isso, resolva seus problemas, sente com calma, reflita, ore, peça direção ao Senhor, peça conselhos, faça o possível para resolver tudo que está pendente na sua vida. Não deixe para amanhã, não empurre com a barriga, não empurre sujeiras para debaixo do tapete, não queira tapar o sol com a peneira. Não é isso tudo que a gente sempre diz? Se for preciso,
se humilhe, peça perdão, reconheça suas falhas, tome os prejuízos que precisa tomar, recuse, rejeite e renegue todo tipo de benefício que vier de situações mal resolvidas. Corrija os que precisam ser corrigidos, tente ajustar tudo no diálogo, debaixo de princípios e valores daquilo que é certo. Evite confusões, brigas e jogos de interesses. Pare de pensar nas maneiras de se dar bem ou de se safar das consequências. Isso tudo só faz piorar as situações. Na maioria dos nossos grandes problemas, tem pequenas atitudes, pequenas palavras que podem acalmar a tempestade, podem dar novos rumos e novas direções para a situação. Às vezes ficamos pensando demais nas grandes dificuldades, quando na verdade deveríamos pensar em fazer as coisas simples para descomplicar todo o resto. O que Deus quer nos dizer nessa manhã, nessa devocional, é para não ficarmos perdidos nos problemas e deixar de resolvê-los. Claro que não sou a favor de você sair metendo os pés pelas mãos. Por isso, eu disse para você sentar, meditar, refletir, orar e pedir a devida direção do Senhor. Não deixe nada te impedir de resolver os problemas e resolvê-los bem resolvidos, hein? Não é fazer remendinhos em panos rasgados, senão eles vão rasgar de novo. Que assim o Senhor nos ajude nesse desafio e nessa direção. Amém? Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que nos ajude a resolver os problemas, sejam eles pequenos ou grandes? Vamos lá então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela bondade e fidelidade do Senhor em nos deixar vivos mais um dia. Se estamos vivos é porque o Senhor tem um propósito e tem uma graça sobre a nossa vida. Queremos estar à sua disposição para a honra, glória e louvor do seu nome. Pai, nessa manhã, o Senhor nos fala aqui para não deixarmos problemas mal resolvidos, não deixarmos de resolver os problemas, ainda que eles sejam pequenos, porque eles podem se avolumar e se transformar em verdadeiras tempestades, num verdadeiro caos para a nossa vida e a vida da nossa família, a vida de pessoas que estão ao nosso redor. Dá-nos coragem, ousadia, sabedoria acima de tudo, meu Pai, para resolvermos, para falarmos, para corrigirmos, Pai, as rotas, as direções, corrigirmos quem precisa ser corrigido, meu Pai, e que se formos nós, aqueles que precisam ser corrigidos, nos ajude a sermos humildes, a quebrantarmos o nosso coração e obedecermos a sua voz, fazermos o caminho de volta e termos assim, ó Deus, uma melhor opção de resolver as coisas. Não ficar empurrando as coisas para debaixo do tapete, porque aquilo se avoluma e depois Deus só traz problema. Dá-nos esse discernimento, dá-nos essa sabedoria, tenha compaixão dos nossos erros, das nossas falhas. Vimos aqui que Davi teve um filho que violentou a própria irmã e Davi não fez nada. Depois de 2 anos, foi o seu outro filho Absalão que se levantou, matou o irmão. Meu Pai, que desordem dentro da própria família e às vezes, Senhor, tudo por conta, Senhor, de um problema mal resolvido ou não resolvido. E assim nós sabemos que é a nossa vida hoje, Pai. Se não resolvermos algo que é pequeno hoje, aquilo vai crescer e vai tomar proporções que nós depois só teremos choro, lamento e muita dor e quem sabe, ó Deus, poderá haver até mesmo morte. Misericórdia, tenha compaixão e nos ajude a andarmos nos teus princípios, nos teus valores, meu Pai, éticos e morais e espirituais, para que, ó Deus, em tudo na nossa vida o Senhor seja honrado, o teu caminho seja honrado, a tua palavra seja honrada. Ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas simples que resolvam os seus problemas do dia a dia, no nome de Jesus. Nos ajude, nos dê calma, paciência, sabedoria, Pai, nos dê hombridade, nos dê, Deus, condições da gente pensar, refletir e, Deus, saber o melhor caminho para resolver tudo que precisa ser resolvido. Em nome de Jesus, que nós possamos tomar, Deus, uma decisão de resolver tudo aquilo que está mal resolvido, todos os problemas da nossa vida. Assim oramos e assim te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, que palavra forte, hein? Olha, Deus falou muito comigo e tenho certeza que deve ter falado com muitas pessoas também. Então compartilhe essa mensagem com mais pessoas aí, inscreva-se nos nossos canais, como eu sempre te peço. Todos os dias, se você é novo por aqui, todo dia, 6 horas da manhã, estamos aí com uma devocional dos personagens
Personagens Bíblicos, tá bom? Pelo YouTube, também pelo Facebook, e que você possa compartilhar aí à vontade para a glória de Deus. Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.